livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Achamos? E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e esses que já estão em Azaron Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra mediante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti, e na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, pelas quais não permitiste passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que os dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, e nos disseste dar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeziel, filho de Matanias, levitas, os filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Tis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Essa batalha não tereis de pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem os assusteis. Amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, o adorando. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos de Corazitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém, igreja? Josafá. O nome significa Jeová é juiz. Ele reinou durante 25 anos sobre Judá. O rei que veio antes dele foi Asa, um rei idólatra, um rei que corrompeu Israel, Judá, um rei que fez barbaridade. Queridos, o que marcou o reinado de Josafá foi a política que ele conseguiu implantar de reforma espiritual. Josafá, queridos, começou a banir, começou a combater severamente a idolatria. Josafá começou a quebrar os ídolos
começou a quebrar os altos, as estátuas, tudo. Josafá destruiu tudo que estava ligado à idolatria. Tudo que seu pai, Asa, deixou acontecer, Josafá tirou. E com isso, queridos, ele se fortaleceu. E nessa luta de Josafá de santificar o povo, os povos vizinhos não declararam guerra contra eles. Os árabes, os filisteus, não declararam guerra. Pelo contrário, começaram a pagar a Josafá tributos, reconhecendo que Josafá era superior a eles. Mas num dado momento, queridos, Josafá começou a fazer aliança com o rei Acabe. O rei Acabe era o rei de Israel na época. O rei Acabe foi um dos piores reis. Casou-se com Jezabel e começou a se corromper. E queridos, essa aliança que Josafá fez com Acabe, ele é arrependido pelo profeta Jeú, onde fala: Deus não se agradou e ficou desgostoso da sua aliança com Acabe. E aí Deus avisa por Jeú que ele iria mandar um juízo. Aí às vezes a gente não sabe de onde que veio essa situação, e aqui está a explicação. Deus repreende a Josafá, e aí Josafá faz diferente de seu pai. Josafá se arrepende, pede perdão e rompe a aliança com Acabe. Mesmo sendo Israel, mesmo sendo Judá, Josafá rompe a aliança com Acabe. Mas mesmo assim, queridos, Deus manda o juízo. Qual foi o juízo? Moabitas se levantam contra Josafá. Isso é uma coisa nova. Josafá nunca tinha experimentado isso. Josafá nunca tinha sido atacado. Josafá nunca tinha sido ameaçado no seu reino. Josafá tinha se imposto, tinha se fortalecido. Mas agora Josafá estava diante de uma situação nova. Uma situação desconhecida para ele. Mas, queridos, Josafá tinha sido um rei de uma maneira brilhante. Quando Josafá se arrepende da aliança que tinha feito com Acabe, ele pessoalmente vai em todo o território de Judá pregando que o povo voltasse a Deus, porque Acabe era idólatra. Eu digo: pensa comigo, você é cristão e faz aliança com o ímpio. A sua família vai ser influenciada por isso. E aí Josafá entendeu que aquela aliança com Acabe tinha influenciado de novo a Judá. Ele sai em todo o território de Judá pregando que eles tinham que voltar só para Deus. E aí, queridos, Josafá recebe a notícia. Josafá está vindo aí. 3 povos se juntaram para varrer Judá da terra prometida. Queridos, Josafá, a Bíblia diz que Josafá temeu, ele teve medo. Ele teve medo, ele convoca o povo para: olha, vamos jejuar. Vamos jejuar, que o negócio está feio. E aí, queridos, ele reúne o povo. E todo o povo atende a Josafá. E acontece uma coisa aqui diferente da história da Bíblia. Quem deveria levantar a voz para orar era um sacerdote ou um sumo sacerdote. Mas, queridos, Josafá tinha conquistado o povo e tinha mostrado que era um homem de Deus, e ele mesmo levanta a voz e começa a orar. A Bíblia diz que todo o povo de Judá estava em pé diante de Josafá, e aí ele começa a oração. Ele começa a clamar. Ele começa a falar com Deus. Queridos, nessa noite, eu quero estar falando sobre isso. Josafá, uma estratégia de vitória. Vamos repetir? Josafá, uma estratégia de vitória. Isso é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. E que às vezes a gente foge disso. Josafá não fugiu disso. A primeira coisa, se quer fazer uma estratégia vitoriosa, quer ter uma estratégia de vitória, primeira coisa, encare a realidade. Querido, muitas vezes nós estamos fugindo de uma realidade. E, querido, Josafá encarou 2 realidades distintas. Primeira realidade externa. Ele olhou e falou: eu não consigo vencer essa multidão. Essa multidão vai passar como um rolo compressor. Essa multidão está vindo contra mim. Esses 3 povos vão trucidar, vão matar, vão banir Judá. Isso é a primeira coisa de estratégia. Reconheça a realidade em que você está. Senhor, eu estou pessimamente no meu casamento. Senhor, a minha saúde está horrível. Senhor, a minha vida financeira está arruinada. E isso, primeira coisa, você quer montar uma estratégia vitoriosa? Reconheça a realidade externa.
Muitas vezes queremos maquiar. Muitas vezes queremos tampar o sol com a peneira. As coisas não estão bem. As coisas não estão boas. Queremos maquiar. Queremos viver de aparência. Queremos aparentar uma coisa que não temos. A primeira coisa que Deus fala, a primeira coisa que Josafá nos ensina pelo Espírito Santo de Deus, reconheça a realidade que você está. Josafá falou, olha, não posso fazer essa multidão. Esse problema é grande. Esse problema eu nunca enfrentei na minha vida. E aí ele diz, aí fala, quando ele começa a falar com Deus, ele fala, eu não sei o que fazer. Queridos, vamos chegar para Deus e falar, Senhor, eu não sei o que fazer com o meu filho. Eu não sei o que fazer com a minha filha. Eu não sei o que fazer com o meu casamento. Eu não sei o que fazer com isso ou com aquilo, com a minha vida financeira. Primeira coisa, queridos, realidade. Mas aí, queridos, Josafá enfrentou uma outra realidade. A primeira foi externa. A grande multidão que ia contra ele. Mas aí, queridos, Josafá mostra uma coisa que nós não mostramos para ninguém. Pior que às vezes não quer nem mostrar para Deus. Uma realidade interna. Josafá levanta e fala. A Bíblia fala que ele teve medo. Um rei teve medo. E ele não teve medo de falar, não. Ei, querido, está na hora de a gente enfrentar a nossa realidade interna. É chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou triste. Senhor, eu não tenho mais fé. Senhor, eu estou magoado. Eu estou ressentido. Senhor, eu estou com medo que dessa vez o barco afunde. Senhor, eu não estou conseguindo confiar totalmente no Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo depositar a minha esperança no Senhor. É uma realidade, queridos. Nós temos que confrontar a nossa realidade interna. Nós temos que falar, Senhor, eu estou mal. Senhor, eu estou frio. Senhor, eu estou estagnado, estou congelado. Quer montar uma estratégia vitoriosa? Quer montar uma estratégia de vitória? Primeira coisa, encare a realidade externa. O que está acontecendo em volta de você. A problemática que está. Segundo, olhe para dentro e veja como você está. Queridos, passou a fase de super-heróis. Vivemos uma época, graças a Deus que passou, onde todo crente era super crente. O crente não podia ficar doente. O crente podia ter isso. O crente podia ter depressão. O crente podia ter aquilo, podia ter isso. O crente era super crente. Ele era traído, mas era super crente. Ele dava de se pregar, mas era super crente. Agora Josafá nos ensina diferente. Ei, para! Você é feito de carne, osso e sentimento. Amém, igreja? Você é fraco, eu sou fraco. Então você erra, eu erro. Ei, meu filho, você tem isso, eu tenho isso. Ei, meu filho, você olha que a fé falta. Será que Deus vai fazer isso? Será que vai repetir como algumas coisas? Primeira coisa, vai para o seu irmão, enfrente a realidade. Vai para mim. Fala que está difícil, não está? Está enrolado, não está? É a realidade. Mas agora, queridos, Josafá descobre qual é a realidade. Sabe por que você tem que descobrir a realidade? Para você saber com que arma você vai lutar. É isso, querido. Se você não souber a sua realidade, que arma você vai usar? Amém, igreja? Você não sabe como que é o inimigo. Como você vai escolher as suas armas certas? E quando Josafá não desenhou, descreveu qual era a realidade, ele não podia escolher as armas. Você vai lutar com um homem que luta karatê, você não luta nada. Você vai partir para cima de som, você vai tomar uma costa, viu, filho? Você já vai com uma 765 na cintura, falando ali, vamos lá, vai para dentro. Aí é contigo. Você tem que conhecer a sua realidade para escolher as suas armas. Repita comigo, eu tenho conhecer a minha realidade para escolher as minhas armas. Aí Josafá conheceu a realidade dele. Qual é a realidade dele? Uma grande multidão e ele estava com medo. Essa é a realidade que ele detectou. Aí Josafá começa a escolher as armas dele. Qual foi a primeira arma que ele escolheu? Oração. Peraí, se eu não posso fazer, se eu tenho medo, eu vou dar para quem sabe fazer. Primeira coisa que Josafá descobriu foi isso. Ei, peraí, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. O que vem contra mim é muito maior do que eu tenho. Eu não posso contar com ninguém, porque meu Deus me proibiu de fazer aliança com Israel. Olha a prova. Já passou por isso? Deus te dá uma ordem, mas não faz isso, isso aí você não faz, aí tem aquela situação que você precisa daquilo. Entendeu? Onde muito acontece isso? Dízimo.
Devolve, você devolve. Aí chega uma conta de luz do valor do seu dízimo. Devolvi o dízimo. Agora vai cortar a luz. Aí Deus vai lá, para que vai cortar a luz? Eu sou o Deus fiel sobre a sua vida. Teve uma ovelhinha nossa daqui, me ligou, pastor, posso usar o dízimo? Então, minha filha, é o seguinte, eu estou meio atribulada aí, tenho que fazer algumas coisas. Minha filha, olha o seguinte, eu vou ser sincero com você, não faça isso. Confie em Deus. Confie em Deus que Ele vai te surpreender. Passou 2 dias. Devolveu o dízimo, passou 2 dias. Mandou uma mensagem, liga para mim, pastor, liguei. Pastor, eu ganhei aquilo que eu ia comprar, eu ganhei além. Aí eu não perdi a oportunidade, né? Vale a pena ser fiel, não vale, minha filha? Vale a pena ser fiel. E assim Josafá passou por isso. Ele, se ele não tivesse obedecido a Deus, ele ia chamar Acabe, amém, igreja? Chamava todos os povos, agora vou enfrentar essa multidão. Ele lembra, eu estou sozinho e não posso fazer. A arma que ele usa, oração. Querido, que é um segredo, quando você não pode fazer, ore. Até mesmo quando você puder fazer, ore. Vai ser melhor. A primeira arma que Josafá levantou foi a oração. Ele não pensou 2 vezes, ele não falou com Acabe, ele não falou com o profeta, ele foi lá e orou. Meu querido, descubra a sua realidade e comece a orar, porque o Deus que ouve a oração é o Deus que vai mudar a sua realidade. A segunda arma que Josafá usou, queridos, primeiro foi a oração. A segunda arma foi o jejum. Ele não apenas orou, mas ele convoca o povo e fala, vamos jejuar, vamos fazer abstinência de alguma coisa. E isso como foi falado no domingo passado, sempre que o povo de Deus para orar e jejuar, Deus trabalha. É assustador. Não há um momento sequer na história que o povo parou, orou, jejuou, Deus não agiu. E agiu de um modo sobrenatural. E Josafá, ele lembra e começa. Primeiro, vamos orar, povo. Mas não é só oração, não. Vamos nos abster de alguns alimentos. Vamos nos abster dos alimentos. Vamos jejuar. Queridos, todo o povo de Israel, todo o povo de Judá foi até lá e ficou de pé junto com Josafá em jejum. Segunda coisa, terceira arma de Josafá. Primeira arma, oração. Segunda arma, abstinência, jejum. Terceira arma, sinceridade. Josafá chega para Deus e fala, Senhor, eu estou na terra que o Senhor me deu. Senhor, eu faço parte da aliança que o Senhor tem com Davi. Senhor, eu não tenho força. Eu não tenho força. Josafá foi sincero para Deus. Josafá chegou para Deus e falou, Senhor, as minhas forças acabaram. Senhor, eu não estou conseguindo dar um passo na direção do inimigo. Queridos, você quer uma arma poderosa diante de Deus? Sinceridade. Chega para Deus e seja transparente. Chega para Deus e fala, Senhor, está doendo, Senhor. Senhor, dá vontade de parar de ser cristão. Senhor, dá vontade de largar tudo. Porque eu oro, o Senhor não me ouve. Eu peço, o Senhor não atende. O Senhor não consegue a situação, Senhor. A terceira arma de Josafá foi a sinceridade dele. E, querido, sempre que nós somos sinceros com Deus, isso comove o coração de Deus. Queridos, nós não precisamos usar máscara diante de Deus. Nós não precisamos representar diante de Deus. Eu tenho que chegar diante de Deus e falar, Senhor, está difícil. Senhor, eu não sei se é prova, se é luta, se é castigo, mas eu não estou conseguindo, Senhor, aguentar isso, está difícil. A quarta arma de Josafá. Primeira arma, oração. Segunda arma, jejum. Terceira arma, sinceridade. Quarta arma, essa arma, queridos, toca no coração de Deus de um modo assustador. Josafá fala, Senhor, estou sem força. E o rei, tem de quase 20 anos no comando. Josafá, quando virou rei, ele tinha 35 anos. Então, Josafá, o que acontece? Ele estava sendo criado no reinado. Ele foi orientado pelos sacerdotes. Ele foi orientado pelos príncipes. Então, Josafá era um homem experiente no reinado. Josafá era um homem que tinha bagagem no reinado. Mas, queridos, Josafá tem uma atitude impressionante diante de Deus. Sabe qual foi a atitude, queridos? Josafá diz, Senhor, estou sem força. Sabe que ele fala? E eu não sei o que fazer. Mas peraí, pastor, homem, 35 anos, devia estar com seus 55 anos, experiência, viu o pai governar, viu o pai reinar.
conviveu com Acabe, conviveu com Acasias, um homem de experiência, um homem letrado, não sabe o que fazer. Queridos, naquela hora, Josafá fez uma atitude que todos nós temos que fazer, que mexe com o coração de Deus. Josafá foi humilde. A humildade mexe com o coração de Deus. E a Bíblia fala por diversas vezes, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A graça ao humilde quer dizer, até aquilo que o humilde não merece, se recebe. Queridos, é uma arma poderosa. Seja humilde diante de Deus. Fala com Deus, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho solução para esse problema. Senhor, a minha experiência até agora não está resolvendo nada. Chega, eu não quero mais fazer, porque eu sei que está murro em ponta de faca. É a humildade, filho. O referencial de Davi em relação ao Saul era a humildade. Jesus se apresenta como manso e humilde de coração. A humildade, queridos, agrada a Deus. E, queridos, a quinta arma que Josafá apresentou. O senhor acompanhou a leitura e prestou atenção. Josafá confiou em Deus. Assim, queridos, que Josafá recebe uma resposta de Deus, o povo já começa a adorar a Deus. O povo começa a adorar a Deus. O povo começa a louvar a Deus. O povo começa, queridos, a fazer diferente. O povo não continuou mais pedindo, clamando. O povo começou a adorar a Deus. Isso é confiança em Deus. Não adianta você orar. Não adianta você jejuar. Você ser sincero, ser humilde. Se você não confiar que Deus vai te atender. Você tem que confiar que Deus está ouvindo a sua oração. Você tem que ter fé que Deus está mudando a sua história. Você tem que ter fé que cada oração que você faz está sendo acolhida a Deus. Josafá, uma estratégia de vitória. Primeiro, ele identificou a sua realidade. Era uma realidade difícil. A externa e a interna. Aí Josafá escolheu as suas armas para lutar. Oração, jejum, sinceridade, humildade, confiança em Deus. Queridos, quem usa uma estratégia dessa vitoriosa, obtém resultados. Tem resultados. Meu querido, se você ainda não entrou nesse propósito, entre nesse propósito. Faça 14 dias. Entre, brigue com Deus, seja sincero, se humilhe, coloque o seu rosto no pó, fique de joelho, ore em pé, ore sentado, abra a mão do café, abra a mão da carne, abra a mão do café da manhã, da janta, faça um jejum, use as armas que Josafá usou. Seja sincero, fala, Senhor, eu não estou conseguindo nem orar, eu não estou nem lendo a Bíblia, Senhor, eu não tenho prazer de ir na igreja. Seja sincero com Deus. Seja humilde e fala, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu tenho 20, 30, 40, 50 anos, mas a minha experiência de vida, nesse momento, não está sendo útil para nada. Eu estou atirando como cego, aleatoriamente, não estou acertando em nada. Senhor, me ajude. E confie que Deus está tomando a sua causa nas suas mãos. Deus está tomando o seu problema nas suas mãos. Isaías 64, 4 diz que nunca se ouviu, nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E aí, querido, Josafá recebeu alguns resultados. Colheu alguns frutos. Ele viu a realidade. Diante da realidade, ele escolheu as armas. Queridos, ele teve resultado. Primeiro resultado, a resposta de Deus. Quem escolhe as armas certas, quem é sincero com Deus, quem é humilde, quem ora, quem jejua, quem se humilha, quem confia em Deus, Deus começa a falar com você. Meu querido, se Deus ainda não falou com você nessa primeira semana do propósito, prepare-se, Ele vai falar com você ainda, Ele vai apontar o caminho, Ele vai falar onde está o erro, Ele vai falar o que você tem que fazer, Ele vai falar o que você não tem que fazer. Deus sempre responde a oração, amém, igreja? Deus responde a oração. Primeiro resultado que Josafá teve. Ele acabaram de orar. Deus levanta um profeta e fala, olha, essa peleja não é vossa, é do vosso Deus. Vocês vão ter que lutar, é Ele quem vai lutar por vocês. Primeiro resultado, queridos, eu ouvi a voz de Deus. Segundo resultado, queridos, que a gente vê em Josafá, queridos, a oração, a arma certa, nos desperta a adoração. Quando buscamos a Deus, quando jejuamos, vamos sinceros, quando somos humildes, queridos, essa estratégia de Josafá despertou nele e em todo Judá o louvar a Deus. Queridos, olha a diferença. Um povo desesperado, um rei amedrontado, e agora começam a adorar a Deus. Queridos, quando você jejua, quando você ora,
Os motivos de adorar a Deus começam a aparecer de novo. Você começa a louvar a Deus. Você começa a adorar a Deus. Aquela essência de adorador que estava adormecida e para alguns quase morta, Deus ressuscita e volta a fazer você ser um adorador. Josafá consegue ver o povo adorando a Deus. Porque o povo confiou em Deus. Queridos, imagina a mudança que foi, queridos. Eu queria poder estar lá, naquele momento, ver um povo acuado, um povo triste, um povo temeroso, o pai olhando para o filho, falando, meu filho não tem futuro, a pessoa olhando aquela casa própria bonita ia ser destruída. O povo chega arrasado diante de Josafá. Josafá, em plano jejum, ora. E essa oração Josafá fez para todo mundo ouvir. Ele se humilhou diante de Deus na presença de todo mundo. Ele foi sincero na presença de todo mundo. Ele confiou em Deus quando isso acontece. Deus começa a agir no povo. E o povo que estava triste, desanimado, prestes à morte, começa a adorar a Deus, mesmo antes de ver a vitória. Amém. Outro resultado. Josafá pega o povo, no outro dia. Josafá confiou em Deus mesmo. Não era conversa dele, não. Veja ele mandar os arqueiros na frente. Veja ele mandar os guerreiros com os escudo, com o lança na frente. Não. Sabe o que ele faz? Ele manda os cantores na frente. Ele manda os levitas na frente. O povo vai na frente cantando. O povo vai na frente cantando. Viu a multidão e o povo judeu pequenininho cantando. Porque eles criam que Deus ia dar vitória. O povo não foi com espada, o povo não foi com lança. O povo que foi na frente era o povo que ia cantando. Sabe o que acontece, queridos? Eu fiz no Salmo 40, versículo 2. Ele me tirou de um largo de poço e colocou meus pés sobre uma rocha. Queridos, sabe o resultado que a gente tem quando a gente usa a arma certa com Deus? Ele inverte a nossa situação. Quem está triste, fica alegre. Quem está fraco, fica forte. Quem está de cabisbaixo, começa a olhar para o alto. Queridos, quando você ora, quando você jejua, quando você é sincero com Deus, quando você é humilde com Deus, quando você confia em Deus, Ele vai mudar a sua situação radicalmente. Ele vai fazer a sua vida mudar 180 graus. Você estava indo para baixo, vai começar a ir para cima. Você estava afundando, vai começar a flutuar. Porque, queridos, quando a gente usa a arma certa, oração, jejum, sinceridade com Deus, humildade com Deus, confiar em Deus, a gente escolhe o resultado. Os primeiros resultados que a gente escolhe, a gente começa a ouvir a voz de Deus. Deus começa a mostrar o caminho que devemos passar. Outro resultado que a gente tem, a gente começa, mesmo sem ter motivo visível, a adorar a Deus. Eu começo a louvar a Deus. E aí, queridos, o terceiro resultado, Deus começa a inverter a situação. Mas, queridos, o maior resultado que Josafá teve vai acontecer na sua vida e na minha vida. Deus começa a mover. Sabe como foi a batalha, queridos? O povo que foi à frente foi cantando, foi cantando. Sabe o que aconteceu? Toda aquela multidão, os 3 exércitos e um pouco mais. Um virou contra o outro e começou a se matar. Os exércitos que tinham se unido contra Josafá, do nada, humanamente falando, viraram um contra o outro e começaram a se matar. Queridos, foram corpos para todos os lados. Queridos, o próprio inimigo se destruiu. O que eu quero dizer com isso? Que Deus quer nos ensinar que quando você ora, quando você jejua, quando você é sincero, quando você busca Deus, quando você se humilha, quando você confia em Deus, Deus vai lutar as suas lutas. Amém, igreja? Amém. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Deus vai mover a seu favor. Deus vai levantar do trono e vai começar a trabalhar a seu favor. Queridos, o grande resultado de Josafá foi esse. Queridos, Josafá viu Deus mover a favor dele. Queridos, nessa noite eu quero dizer isso para você. Já detectou qual é o seu problema externo? Já achou qual é o seu problema externo? Qual é a situação real que você está vivendo? É solidão? É tristeza? É sensação de fracasso? É mais uma derrota que você acha que você vai colecionar? É mais um problema que vai ter? Assuma. Deus, a minha casa está começando a faltar comida. Senhor, está faltando sapato. Senhor, eu tenho tudo, mas não estou satisfeito. Fale com Deus. Senhor, a água vai cortar minha luz.
Senhor, fale com Deus qual é a sua situação. Veja a realidade externa. Depois fala, Senhor, sabe o que eu estou por dentro? Eu estou arrebentado. Estou triste, estou chateado, estou magoado. Por fora estou aparentando que eu sou muito bom, muito boa. Mas por dentro, Senhor, eu estou com medo. Estou triste, estou vazio, estou vazia. Não estou sentindo a sua presença, Senhor. Eu oro e parece que a minha oração mal sai do meu coração. Eu leio a Bíblia e não tenho prazer de ler a Bíblia. Eu vou na igreja e não sinto nada. Mostra a sua realidade interna para Deus. Aí começa a usar a sua alma. Ora. Mas ora mesmo, querido. Ainda que às vezes vai querer esmorecer a oração, mas ora. Ora, queridos. Jejum. Mostra para Deus, Senhor, é sério que eu estou falando. Eu quero essa mudança de vida. Eu quero essa mudança de situação. Jejum, meu querido. Deus sempre ouve jejum. Tenha sincero com Deus e fala, Senhor, eu já não tenho mais força para orar. Senhor, se o Senhor pudesse me levar para o céu, eu gostaria de fazer um favor. Mas eu nem sei se eu vou ser salvo. Eu nem tenho essa certeza da salvação. Seja sincero com Deus, fala isso. Senhor, se o Senhor vier hoje eu morrer, Senhor, misericórdia. Eu não sei se eu vou para o céu, fala com Deus. Se humilhe na presença de Deus. A Bíblia diz claramente, porque os humilhados serão exaltados. Se humilhe na potente mão de Deus, porque no seu tempo Ele vai te exaltar. É humildade. O Senhor estava falando, Senhor, eu não sei o que fazer. Fale com Deus, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E confie em Deus. E, queridos, os resultados virão imediatamente. Resposta de Deus. Deus vai te responder. Deus vai te responder. Deus vai despertar em você aquilo que morreu há muito tempo. Um espírito de adorador, de adoração. Você vai se conter dentro de casa, vai adorar a Deus no serviço, na rua, no ônibus, no carro, vai dormir adorando a Deus, vai acordar adorando a Deus. Porque Deus vai decidir o busca. A sua situação vai inverter. Vai inverter a sua situação. Eu profetizo na sua vida. Você vai ser bom. Você vai ver. Ou durante os 14 dias, ou quando esses 14 dias terminar. Você vai ver Deus mover na sua vida como você nunca viu. Você vai se assustar. Por mais que você queira associar ao seu trabalho, a sua experiência não vai ter jeito. Você vai ter que falar, foi Deus que fez isso. Foi a mão do meu Deus que se levantou do trono, veio na minha direção e mudou a minha história. Porque Deus vai mudar a sua história. Essa é a estratégia vitoriosa. Essa é a estratégia que Deus está te dando nessa noite. Continue jejuando, continue orando. Porque o nosso Deus vai mudar a história da nossa igreja. O nosso Deus vai mudar a sua história. O nosso Deus vai estar ouvindo a sua oração. Você vai cantar o hino da vitória. Amém, igreja? Senhor, terminamos o sermão nesse momento.